Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas analisando o livro de Josué. Na última aula a gente começou uma análise introdutória ligada aqui ao material que estamos a avaliar, que é exatamente o texto aqui do Carlos Oswaldo Pinto, professor Carlos Oswaldo Pinto, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. Falamos sobre o argumento, a gente vai falar um pouco mais sobre ele nesta aula. Falamos um pouco sobre o título do personagem principal, Yehoshua, significa Jeová salva, e o nome Josué em hebraico, que também é o mesmo nome hebraico para o nome de Jesus. Falamos também sobre data e autoria, falamos ali que Josué foi o seu autor, bem como Eleazar escreveu ali os pontos finais ligados à morte, como foi a morte de Josué. Dentro do contexto histórico, falamos aqui sobre uma data base, mais ou menos ali no século XIV a.C., para a conquista de Canaã. Falamos do vácuo de poder e de tudo aquilo que Deus utilizou para finalmente fazer com que esse povo de Israel alcançasse a terra prometida. E consideramos no final ali um pouco sobre o cenário religioso, que é exatamente de onde a gente vai continuar. Então, falando sobre isso, nós falamos que a prosperidade da terra, a prosperidade do povo haveria de ser muito ligada aos rituais que você viesse a entregar para os deuses. Então, se os deuses se favorecessem se agradassem da sua oferta, a partir de quase de uma espécie de barganha ali, você ganharia bons, digamos assim, né? Seriam boas sortes para você no seu empreendimento, naquilo que você fosse fazer. Então, um exemplo que nós temos ligado a isso era, por exemplo, Baal. Baal, que era considerado o deus da chuva, certo? O que tinha a ver, o que podemos falar sobre Baal? Como ele era o deus da chuva, então você haveria de adorá-lo, certo? Então, ligado ainda a ele, através da sua adoração, você haveria de garantir boas colheitas. E assim é que era, digamos assim, assim é que esse material religioso acabou sendo encarado pelo povo de Israel. Ou seja, Baal, o deus da chuva, ele era adorado para que houvesse boas colheitas. Se você adora bem a Baal, Baal vai se agradar de você e vai lhe dar boas chuvas e, por conseguinte, boas colheitas, certo? Então, é interessante porque eles tinham permanecido, como o texto aqui do Carlos Oswaldo fala, eles tinham permanecido entrincheirados nas terras mais férteis de Canaã. Então, isso seria uma dedução natural para o israelita médio, que era Baal, que cuidava melhor do que dos seus adoradores do que Yahweh. Ou seja, quando Deus fala tanto sobre não adorar os outros deuses, não se dobrar diante deles, não se dobrar diante da idolatria, é porque essa era uma prática que realmente trazia uma tentação para o povo de Israel. Por quê? Eles estavam entrando numa terra muito fértil. Então, quando o israelita olhava para aquela terra fértil e ele sabia que ao seu redor as pessoas consideravam que aquela terra fértil, as chuvas que vieram e tudo aquilo que foi trazido para lá em termos de mantimentos, tudo isso veio como uma forma de
consolidar um pensamento baalista, né? Ou seja, de que é Baal quem está abençoando esse povo, é Baal que está abençoando essa terra. Então, o israelita médio, ou seja, aquele que não é lá essas coisas todas religioso, ou até mesmo não é um sacerdote, ou alguém desse tipo, ele facilmente ia ser levado a pensar que o Deus cananeu Baal cuida mais dos seus adoradores do que o Deus de Israel, que não era um Deus que você podia pegar, não era um Deus que você criava um poste ídolo para ele, era um Deus que você deveria adorar de uma forma específica, que tinha uma lei. E esses deuses eram deuses que geravam, né, que não requeriam das pessoas uma ética, um comprometimento com a santidade. Na verdade, a religião ela era muito corrupta, certo? A religião, e isso é importante falar também, né, em termos da sua religiosidade. A religião era muitíssimo corrupta. Havia praticamente um Baal diferente para cada região. Então você deve lembrar, deve pensar, por exemplo, se você chegasse em uma certa localidade, aí você veria lá um Baal. Quem é esse aqui? É o Baal, o Deus das chuvas. Aí você chegava em outra localidade, seria um outro poste ídolo, de uma forma um tanto diferente, mas as outras pessoas olhariam para ele e você perguntaria: e aí, que Deus é esse? Esse Deus é o Deus Baal, certo? Tinham outras divindades, Baal, Astarte, Anat, tudo isso envolvia prostituição cultural e uma apelação à natureza depravada do homem. No final das contas, era isso. E esse baalismo, ele se espalhava de fato pela sociedade, contaminava a sociedade, contaminava a vida. Então, a religião cananita, e isso é importante você entender, que a religião cananita ela foi a principal justificativa para o que se chama de herem, que é o aniquilamento, né, que Deus requereu com relação ao povo de Canaã. Essa religiosidade ela não poderia seguir adiante. E a única forma de essa religiosidade não seguir adiante, neste caso, foi que Deus assim escolheu, foi que o povo de Israel exterminasse os seus adoradores, certo? E a gente vai chegar a falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas antes que você pense, é um tanto pesado, né? As pessoas e um extermínio assim em massa, né? Um genocídio praticamente, e você deve lembrar também de quem está sendo ofendido, né? Quem é aquele que está sendo ofendido no meio de uma religiosidade pagã, de uma religiosidade com esse nível de corrupção. Então, essa presença, né, da depravação socio-religiosa foi sim uma das razões pelas quais Josué celebrou 2 renovações da aliança em menos de 40 anos, o que é bem interessante realmente. Nós vemos isso nos capítulos 8 e no capítulo 24, nós vemos essa renovação. É quase como se nós tivéssemos Josué lembrando o povo: pessoal, deixa eu lembrar para vocês precisam servir ao Deus de Israel. Não se rendam a esses deuses aí do lado de fora, a esses ídolos, não se rendam a eles. Vocês precisam servir ao Deus de Israel. Seria uma forma de entender essas colocações tão complexas de fato como nós notamos, né? Não é fácil para o povo de Israel aquilo que eles haveriam de fazer, mas certamente também não seria fácil se eles adorassem somente a esses deuses e não ao Deus de Israel. Então, diante disso, nós vemos Josué lembrando o povo: essa foi a aliança que vocês fizeram, essas foram as promessas que Deus nos deu, é assim que nós vemos Deus agindo sobre nós, foi isso e isso que Deus fez pela nossa vida. Então esses são elementos importantes que a gente não pode esquecer quando a gente trata aqui
sobre o povo de Israel em torno dessa questão de Canaã. Beleza? Muito bem. Vamos falar aqui um pouco sobre a forma do livro, né? Ou seja, suas características literárias. Dentro da sua característica literária, nós temos aí 3 partes. Então, o livro se divide em 3 partes. Quais são essas partes, professor? Primeiro, dos capítulos 1 ao 12, o que nós temos? Nós temos a narrativa resumida das atividades que resultaram na conquista da terra prometida. Pensa em termos dessa macroestrutura, certo? E uma vez eu lembro de um professor meu do seminário falando, e ele era muito bom em Antigo Testamento, e ele sempre dizia, olha, aliás, eu lembro dele dizendo isso, que você deveria saber pelo menos o mínimo da estrutura de cada livro da Bíblia. Isso é um tanto complexo, viu? Não é tão fácil assim. Você entender um pouco, o mínimo possível, pelo menos a sua, como eu falei, a sua estrutura, a estrutura desse livro, mesmo que seja de forma sintética, mesmo que seja de forma resumida, mas você entender do que se trata esse livro, do que se trata esse material. E no caso aqui de Josué, é você entender, olha, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos essa narrativa da conquista. No capítulo 1 e no capítulo 12 fica tudo muito claro que foi que na verdade essa conquista foi parte integrante do processo que começou com Moisés e culminou com Josué e o seu triunfo lá sobre os reis dos reis de Canaã. Inclusive, dentro dessa narrativa, estrategicamente, é colocado também ali um encontro de Josué com o capitão dos exércitos, né, o capitão das hostes de Yahweh, que está lá no capítulo 5, versículos 13 a 15. Tudo isso para dizer o quê? Essa campanha militar, ela é de Deus. Essa campanha militar, ela tem alguém como seu protagonista. Quem é? É o Senhor. Ah, não é o povo de Israel? Não. Não é Josué? Não. Não são os reis que vão ser derrotados? Não. Quem é? É o Senhor. Inclusive, ele estará tanto em um nível de comprometimento tão grande com relação a Josué, que ele aparece em forma lá como esse anjo, né? Ou basicamente esse capitão das hostes. Aí tem uma discussão sobre se é uma cristofania ou só uma teofania, não sabemos exatamente, mas o ponto é, Deus está com esse povo. Então essa narrativa ela é apresentada dos capítulos 1 até o capítulo 12, beleza? Muito bem. Nos capítulos 12 a 22, certo? Nos capítulos 12 a 22, então você já entende, ó. São só 3 partes. Josué é dividido em 3 partes. Primeira parte, narrativa resumida das atividades que resultaram na conquista da Terra Prometida. Então é uma narrativa da conquista. Claro que foi feita a partir do poder de Deus, como a gente vai falar também dentro do nosso argumento. Mas o ponto é a gente já entender a partir disso. Os capítulos 12 a 22 é o que a gente vai ter ali. A gente vai ter a divisão, na verdade, o alistamento da divisão da terra entre as tribos. E tem alguns acontecimentos ali também falando sobre a fidelidade do Senhor, né? A fidelidade de Jacó para com seus fiéis, especificamente lá com Caleb
e também o fato de que o povo deveria permanecer fiel, a aliança é renovada, e tudo isso acaba por acontecer dentro desse quesito, certo? E na verdade nós temos nos capítulos 23 e 24, nós temos ali uma característica específica dessa ocasião, que é um estilo, como nós temos aqui no material do Carlos Oswaldo Pinto, um estilo sermônico. Como assim, né? É uma renovação da aliança sob forma de tratado de suzerania. Como assim? Deus como um suzerano, como um senhor que requer dos seus vassalos, dos seus subordinados, a obediência, a fidelidade, o compromisso. Então todo esse aspecto ele é mostrado para a gente como um aspecto de um requerimento da parte de Deus, do que ele quer que esse povo faça dentro dessa terra que agora já foi conquistada. Os capítulos 1 a 11 é como isso aconteceu, os capítulos 12 a 22 seria esse assentamento, ou seja, como as pessoas vão chegar lá, a divisão das terras, as lembranças de que Deus é fiel, de que Deus é aquele que especificamente ali está dividindo as terras. E talvez pareça, inclusive me ocorreu agora, que quando a gente começa a ver essa divisão das terras, então a terra o povo de Judá, a tribo de Judá vai para este lugar, a Efraim vai para esse lugar e tal. Então alguém poderia pensar, mas tem medo de falar chato, né? Porque está falando da Bíblia, mas tem textos da Escritura que são mais dinâmicos, né? Só que você deve considerar que se fosse a sua tribo, se fosse alguém citando a sua tribo, você gostaria de saber. Por exemplo, tem dentro da administração, né, dos órgãos públicos e tal, tem aquele chamado do Diário Oficial, né, o Diário Oficial acho que do município, do estado e federal, né? Então, esse Diário Oficial está lá escrito, tem lá escrito muita coisa, relatórios, menções, aquilo que é importante para a federação, para o país e tal, ou para o estado, enfim. Ninguém fica lendo aquilo só por ler, né? Mas se aquilo é importante para você, então você vai ser atento àquele Diário Oficial da União, porque você está esperando para ouvir aquilo que diz respeito a você. Então, talvez porque não diz respeito a nós no sentido tão direto, não somos nós que estamos assumindo aquela tribo, ou nós não somos daquela tribo que está assumindo aquela terra, talvez para a gente não seja tão interessante, mas para aquelas pessoas era exatamente importante, não poderia ser menos importante o fato de que Deus havia delimitado um território específico e que eles haveriam de assumir esses territórios logo que Deus assim entregasse. Então, aquilo era de fato muito importante para eles. Beleza? Muito bem. Agora, pensando sobre a própria mensagem de Josué, e a mensagem de Josué é um tanto interessante, dividindo, na verdade, resumindo tudo isso que a gente falou e aquilo que a gente ainda vai falar. Josué tem uma mensagem, certo? E qual é a mensagem? A mensagem é exatamente essa que diz que a conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida aconteceram de acordo com as promessas pactuais de Yahweh, baseados em seu poder
por meio da fé obediente da nação. Então note aqui o que a gente está querendo falar. A gente vai voltar para essa mensagem algumas vezes, mas é bom a gente pensar sobre ela. A conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida, ou seja, a história de Josué vai falar sobre isso e sobre esse assunto, conquista e estabelecimento. Uma hora eles entram para conquistar, em outro momento é mostrado eles já assentados e tendo conquistado a terra já, agora eles estão se estabelecendo. E isso aconteceu de acordo com as promessas, certo? Com as promessas pactuais de Yahweh, ou seja, Deus já havia prometido para Moisés aquela localidade. As gerações anteriores receberam essa promessa, então agora é hora de Deus cumprir a promessa em relação a essa terra, por isso o nome Terra Prometida. E isso, claro, é fundamentado, é baseado no seu poder. Toda a narrativa apresenta a presença de Deus, não se deixa dúvida nenhuma de que Deus está com aquele povo, Deus está com Josué desde o começo até o fim da narrativa, algo maravilhoso. Inclusive, eu até já lhe recomendo a leitura, você já pensar nisso, como Deus está presente, do mesmo jeito que ele disse, eu serei contigo por onde quer que você ande, Josué. E isso é cumprido, essa promessa tão curta em termos de tempo, há promessas de Deus que demoraram milhares de anos para acontecer, mas essa promessa é uma promessa de pouquinho tempo. Você vê Deus prometendo para Josué que haveria de estar com ele, e você vê Deus presente ali na vida de Josué, na vida do povo, muito, muito imediatamente. Isso é fantástico. Isso então foi baseado no seu poder, por quê? Porque Deus, essa vitória, essa conquista, as estratégias, aquilo que deu certo, aquilo que foi eficaz, tudo isso aconteceu por conta do poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus, nada disso teria acontecido. E nós vemos também que isso também ocorreu por meio da fé obediente da nação. Como assim, professor? O poder de Deus estava ali, mas aquele povo precisava ser obediente. Quando eles não eram obedientes, Deus cobrava deles, não dava para eles a eficácia, né? o êxito que eles esperavam dentro desse aspecto. Então, o que é importante também a gente salientar dentro do texto aqui de Josué são alguns elementos de como Deus é apresentado, né? É importante a gente pensar em torno disso, porque aqui a gente vê algumas questões ligadas ao propósito de Deus. Então, o que falamos aqui ligado ao propósito de Deus, ou aos propósitos de Deus? O que nós temos aqui, basicamente, seria a permissão do pecado. Nós vemos Deus aumentando, certo, a medida da iniquidade. Na verdade, essa medida da iniquidade vai aumentando por causa do povo, mas Deus permite que o pecado aconteça, mas ao mesmo tempo ele age com a promessa e a ação de julgar o pecado. Nós vamos ver especificamente ligado ao pecado de Acã, que Deus não diminui esse fato, que Deus chama a atenção para algo muito sério que aconteceu, leva realmente a sério, porque alguém foi lá e tomou dos espólios que ele disse que não fosse tomado e escondeu, inclusive, fez todo o povo de Israel sofrer por conta disso. Nós temos também o decreto de livramento para os eleitos e pelos eleitos, certo? Que é exatamente o caso lá de Raabe, que foi livrada no meio de tudo isso, porque ajudou ali, foi favorável aos espias,
e também o decreto de abençoar os eleitos, que acontece lá, por exemplo, no caso de Caleb, que foi fiel a Deus, e Deus concede a sua bênção para Caleb através de Josué mais adiante no texto. Muito bem, claro que poderíamos dar outras tantas aulas sobre contexto histórico, geográfico e tantas outras questões que poderiam ser salientadas aqui, mas nosso propósito não é ser exaustivo, não é sermos exaustivos dentro do aspecto aqui da nossa análise, mas termos uma análise panorâmica. Então essas duas aulas elas servem de um contexto maior, religioso, contexto histórico, contexto nacional de Israel, para que possamos seguir adiante e começar o texto propriamente dito na próxima aula. Por enquanto, ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e até mais. Valeu!